Olá, começa agora mais um programa Grandes Julgamentos do STF. Você vai ver na edição de hoje que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do protesto de certidões de dívida ativa. Isso significa que, com o julgamento, pessoas físicas e jurídicas que têm débitos com a União, estados e municípios terão a dívida protestada em cartório. Não tenho a menor dúvida que o protesto é algo muito nefasto. Numa medida que constrange aquele que sustenta o poder público com o pagamento dos tributos. Aqui o protesto está sendo atacado por sua eficiência e não pela sua ineficiência. Há um prestígio, a supremacia do interesse público e a eficiência na atuação da Fazenda Pública, que deve exigir os seus débitos com muita celeridade. Uma decisão que tem um impacto positivo para os cofres públicos, que promete diminuir a judicialização e a execução fiscal. Isso permite uma desjudicialização das controvérsias. Os números são muito expressivos. Portanto, há um mecanismo previsto na legislação da execução fiscal e há um novo mecanismo previsto na legislação da cobrança extrajudicial, que, aliás, está à disposição de todo e qualquer particular. O protesto é um instrumento jurídico regulado pela Lei 9.492, de 97, capaz de comprovar a inadimplência de títulos e outros documentos de dívidas. Quando a pessoa física ou jurídica protesta o título, como nota promissória, contrato, cheque ou duplicata, ela notifica na Justiça que o pagamento de uma dívida não foi feito e o devedor fica com o nome sujo. Até então, não eram incluídos no protesto as certidões da dívida ativa, que se referem a débitos tributários ou não a favor dos governos em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. A mudança veio com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que foi ingressada pela Confederação Nacional da Indústria, e julgada no dia 9 de novembro de 2016, ela é um processo, ela é só talvez o final de uma grande dúvida que surgiu desde 97, quando houve uma mudança, de certa forma, legislativa da abrangência do protesto. O protesto, antes da edição da Lei 9.492, de 97, ele era restrito à caracterização dos débitos, na verdade, da inadimplência do devedor de títulos de crédito, ou cambiariformes. Então, para você cobrar de co-obrigados, pessoas que estavam endossando, você tinha que provar, esse credor tinha que provar que já tinha cobrado o devedor principal. E ele fazia isso através do protesto, para isso que serviu o protesto. Em 97, com a edição dessa Lei 9.492, se ampliou o seu artigo 1º, que na época só tinha o caput, ele permitiu que fosse protestado não só títulos de dívida, títulos de crédito, como inclusive outros documentos de dívida. O que eram os outros documentos de dívida? Aí houve uma divergência, mas pelo menos todos os títulos executivos, extrajudiciais, estavam previstos na época no Código de Processo Civil, também hoje em dia tem a previsão, mas eles eram passíveis de protesto. Então entenda, contratos com duas testemunhas, a própria certidão de dívida ativa estava elencada à época como título executivo extrajudicial. Então todos esses títulos, pela doutrina, estariam abarcados nesse artigo 1º da 9.492. Antes do julgamento no Supremo, alguns estados e municípios já recorriam ao protesto de certidões de dívida ativa, mas a medida gerava dúvidas em alguns entes públicos. Depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal, a matéria foi pacificada. Em vários municípios de São Paulo e no Distrito Federal, por exemplo, o protesto de certidões de dívida ativa já vinha sendo feito. No DF, há 3 anos, as dívidas de empresas ou do contribuinte com o poder público
como o IPTU, o IPVA e o ICMS, são protestadas em cartório. O vice-presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, da seccional do Distrito Federal, explica que no caso concreto julgado pelo Supremo, o tribunal se debruçou no questionamento apresentado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O Supremo ele tratou especificamente de um título, que é a certidão de dívida ativa, né? Que foi a questão, pode os entes públicos, né, se utilizar do serviço de protesto, que é um serviço público disposto lá no artigo 236 da Constituição Federal, né, ele é um serviço público, de titularidade do poder público, ele pode se utilizar para recuperar o seu crédito, né? Esse foi o mote dessa ADIM. A Confederação Nacional da Indústria falava, ó, isso é uma sanção política, não é possível, porque isso extrapola os limites legais ou constitucionais de satisfação do crédito, né, tributário. Para a entidade, esse tipo de protesto seria um meio de execução inadequado e desnecessário, que contraria o devido processo legal. Do protesto da CDA, quer dizer, haveria no modo de ver da Confederação Nacional da Indústria um excesso do legislador. Tá? E por quê? Primeiramente, porque haveria uma desnecessidade dessa utilização do protesto pelo fisco. Tá? É de conhecimento de todos nós a existência de um procedimento próprio para cobrança, o próprio arrolamento de bens, né, que consiste numa forma que o fisco tem de separar certa parcela do patrimônio do particular quando se chega a um certo grau de inadimplência. Então, há um conjunto normativo já a favorecer essa atuação do fisco. Então, não haveria uma necessidade de se ter o protesto. O Instituto do Protesto, ele vem integralmente disciplinado nas normas e nas leis infraconstitucionais. Não há na Constituição nenhum dispositivo que proíba, que seja considerado no rol desses títulos, a certidão da dívida ativa. Entende também a Advocacia Geral da União que o protesto é simplesmente um dos instrumentos de recuperação do crédito público. Não há, de forma alguma, interesse em prejudicar o devedor. Há, na verdade, o cumprimento de um dever, o poder-dever da administração pública, de buscar a recuperação dos créditos, que são créditos públicos, que vão ser revertidos para toda a coletividade. A empresa que tem o seu título levado a protesto, ela continua funcionando perfeitamente, não há nenhum impedimento à sua atividade empresarial. Da mesma maneira, em relação ao direito de propriedade, não há nada que se possa vislumbrar aqui de violação a esse direito ou de compressão desse direito. Por outro lado, se fala em que o poder público estaria utilizando aqui o mecanismo das chamadas sanções políticas, tão criticadas pela jurisprudência da Corte e hoje constituindo diversos enunciados sumulares. Mas tão pouco isso procede. Na realidade, sanção política existiria se houvesse algum empecilho, por exemplo, de acesso ao Poder Judiciário, quando o Poder Público coloca, por exemplo, limites para recursos na esfera administrativa desarrazoados. O protesto de CDA, além de ofender o princípio da proporcionalidade, ele afronta a isonomia que deve existir entre o Poder Público e o cidadão. E por quê? Porque ao cidadão, ao contribuinte, não é dado protestar as dívidas que o poder público tem para com ele. O cidadão não tem condições de protestar os créditos que detém contra o poder público. Precisará se submeter à fila dos precatórios. Precisará se submeter a um procedimento previsto legalmente e na Constituição. Por que a Fazenda Pública não deve se submeter também ao regramento imposto pela lei? A declaração de constitucionalidade do protesto das certidões de dívida ativa foi por maioria no plenário, 7-3. No próximo bloco, você vai conhecer os detalhes desse julgamento. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje um julgamento que terá impacto positivo nos cofres públicos, mas que vai trazer também preocupação para pessoas físicas e jurídicas
que tem algum débito nas esferas federal, municipal e estadual. Saiba por quê a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. O julgamento foi concluído em novembro do ano passado. A autora da ação direta de inconstitucionalidade foi a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O relator, que foi acompanhado pela maioria, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu a constitucionalidade do protesto das certidões de dívida ativa. Não há violação ao devido processo legal. O fato de existir uma via de cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não significa que ela seja a única admitida ou que tenha que ser exclusiva. E, portanto, não vejo nenhum tipo de restrição ou de vulneração ao devido processo legal em se conceber uma fórmula extrajudicial de cobrança da dívida da Fazenda Pública. O fato de haver o protesto não impede que o devedor, o contribuinte, questione judicialmente quer a dívida, quer a validade, quer a legitimidade do próprio protesto. Em rigor, o protesto é menos do que a instauração de uma execução fiscal, com a possibilidade de penhora de bens e, inclusive, como disse o ilustre advogado da Concif da tribuna, penhora online. Então, por que razão se deveria supor que o protesto é mais invasivo da esfera de direitos do devedor do que a execução fiscal? Não alcança o ponto. É possível que ele se mostre mais eficiente e, portanto, cause maior desconforto ao devedor, eu entendo. Porém, mais invasivo da esfera jurídica, certamente não é do que a possibilidade de o credor, logo ao início da ação, penhorar quantos bens encontre no patrimônio do devedor até o limite da dívida. A divergência foi aberta com o voto do ministro Edson Fachin. Para ele, a possibilidade do protesto de dívida ativa configura uma sanção política, o que é vedado pela jurisprudência do próprio tribunal, segundo o ministro. Entendo que, no ponto, há uma sanção desproporcional em relação às atividades privadas. A execução fiscal é um instrumento menos oneroso para o tempo em que autoriza a ação fiscal, não restringe desproporcionalmente a atividade empresarial. Há, portanto, e assim concluo, senhor presidente, inegável inconstitucionalidade na instituição de modalidade de cobrança mais onerosa ao desempenho da atividade econômica. Então, em síntese, acompanho o eminente relator ao rejeitar a inconstitucionalidade formal, mas peço vênia para divergir e entender que o protesto de certidão de dívida ativa configura ilegítima sanção violadora da livre atividade econômica lícita, nos termos do parágrafo 1 do artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil, a razão pela qual, ante a incompatibilidade com o texto constitucional, há, em meu modo de ver, inconstitucionalidade material. Outros 2 ministros também votaram pela inconstitucionalidade do protesto, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Não tenho a menor dúvida que o protesto é algo muito nefasto e que alcança a credibilidade junto ao mercado de quem tem o título protestado. E aí, evidentemente, essa credibilidade ela fica abalada pelo protesto. No caso concreto, tendo em conta o parágrafo único da lei em comento, né, a finalidade, como eu ressaltei a partir do princípio do determinismo, a finalidade do protesto foi única. Não foi tornar conhecida do devedor a dívida, porque teria a Fazenda, o Executivo Fiscal, com a intimação. O Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção. E aqui se tem um meio que passa a ser até direto, né? Ou paga ou levo a CDA a protesto, né?
escancarando, né, a sua inadimplência, ao invés de ingressar em juízo com o Executivo Fiscal. Entendo que se está vulnerando o devido processo legal substantivo, o direito à ampla defesa e ao contraditório. É um ato unilateral da administração, sem qualquer participação do contribuinte, numa medida que constrange aquele que sustenta o poder público com o pagamento dos tributos. O protesto de uma certidão de dívida ativa, todos nós sabemos, e como qualquer protesto, mesmo na vida privada, causa inúmeros constrangimentos. Não fosse isso, penso também que se está ferindo o princípio da universalidade da jurisdição ou da inafastabilidade da jurisdição. Porque aquele que é cobrado pela administração pública num executivo fiscal tem o direito de se defender perante um juiz togado e, mesmo finda a execução, ele pode apresentar embargos para contestar os cálculos. 6 ministros do Supremo acompanharam o relator, ministro Roberto Barroso. O grupo basicamente entendeu que o protesto de certidões de dívida ativa não é vedado pela Constituição Federal. E a medida também não atrapalha a ampla defesa dos devedores. O Estado tem não apenas a faculdade, mas tem o dever de cobrar suas dívidas. A execução fiscal, sob esse aspecto, seria a maior sanção política, porque a execução fiscal tem justamente essa finalidade. A sanção fiscal tem a finalidade de coagir o devedor a pagar. Então, sob esse aspecto, não vejo nenhum caráter de ilegitimidade. E a pergunta que o relator colocou é adequada. Por que esse meio seria legítimo para o particular e não seria legítimo para o fisco nas mesmas condições? Eu penso que aqui o protesto está sendo atacado por sua eficiência e não pela sua ineficiência. Também não visualizo no protesto das CDAs a natureza ou a qualificação de sanção política na acepção que a jurisprudência dessa Corte emprestou às sanções chamadas políticas nas súmulas 70, 323 e 547. Não vejo violação à livre iniciativa, nem à liberdade profissional e menos ainda, com todo respeito, ao devido processo legal. A grande inconstitucionalidade aqui parece ser a eficiência desse protesto judicial. O próprio Banco Mundial ele faz um ranking de países que assimilam bem os negócios de acordo com o seu sistema processual. E hoje, na análise econômica do processo, um dos meios que se observa é como é que um país trata da solução dos litígios através de meios alternativos que não os meios judiciais. Esse protesto ele veio exatamente com essa finalidade, de fazer com que se resolva extrajudicialmente aquilo que cotidianamente se resolvia judicialmente. E tanto assim que o próprio Superior Tribunal de Justiça já mudou a sua jurisprudência chancelando esse protesto judicial. Na verdade, não há inconstitucionalidade, pelo contrário, há um prestígio, a supremacia do interesse público e a eficiência na atuação da Fazenda Pública, que deve exigir os seus débitos com muita celeridade e agilidade na medida em que ela o faz para a satisfação das necessidades coletivas. Eu acompanho o eminente relator. A mim me parece que a submissão da certidão de dívida ativa ao ato de protesto, ela se revela um procedimento plenamente legítimo. E como aqui também foi relembrado, isso permite uma desjudicialização das controvérsias. Os números são muito expressivos. A redução sensível do número de execuções fiscais, uma vez que o mero apontamento desse título executivo extrajudicial plenamente protestável
induz o devedor a efetivar o pagamento da obrigação. Também vou pedir, Vênia, a divergência para acompanhar o ministro relator, considerando improcedente a presente ação, quer do ponto de vista da inconstitucionalidade formal alegada do parágrafo único do artigo 1º da Lei 94/29, quer sob o ponto de vista material, porque partilho da convicção daqueles que já explanaram no sentido de não se configurar, no caso, uma sanção política de coerção que seria desarrazoada e, portanto, contrária aos princípios constitucionais, mas, ao contrário, me parece que aqui se tem, como já foi amplamente discutido e posto pelos ministros desta corrente, que dou a minha adesão, no sentido de que é uma forma de cobrança perfeitamente legítima, muito mais em face das novas normas que prevalecem no Brasil, já validando a possibilidade da adoção do protesto. No próximo bloco, você vai ver como funciona a execução fiscal, a lei que regulamenta esse mecanismo que foi tão abordado durante o julgamento. Os detalhes já já. A edição de hoje apresenta o julgamento que validou a constitucionalidade do protesto de certidões de dívida ativa. Especialistas garantem que a medida é a mais eficaz para a recuperação de débitos nas esferas federal, municipal e estadual. No entendimento da maioria dos ministros do Supremo, esse tipo de protesto será positivo para os cofres públicos. A opinião é compartilhada pelo representante do Instituto de Protesto do Distrito Federal. Ele avalia que, assim como o argumento da corrente favorável ao protesto das certidões, a execução fiscal não é um instrumento mais adequado para a recuperação da dívida. O advogado explica como é o funcionamento da medida, regulamentada por lei. Existe uma lei específica, que é a Lei 6.830, que trata da execução fiscal. O fisco querendo satisfazer o seu crédito, seja ele tributário ou não, porque a dívida ativa não precisa ser só questões tributárias, pode ser também não tributárias, né? Ele utiliza desse rito muito específico, judicial, para satisfazer o seu crédito. Então, ele dá a entrada na ação e vai tentar penhorar bens suficientes para discutir ou adjudicar para satisfazer o seu crédito. O problema é que ele é muito ineficiente, né? Então, essas execuções fiscais, elas abarrotam o Poder Judiciário. 40% de todas as ações do país são execuções fiscais. Isso é muito pesado, né? E essa questão da execução fiscal também, ela não consegue, ela não se mostrou como apta a satisfazer o crédito, né, dos entes públicos. Ele ainda avalia que um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que o mecanismo é oneroso. A média de uma execução fiscal, para tramitação, veja, não é necessariamente para a satisfação do crédito, a maior parte não satisfaz o crédito, mas a média são de 8 anos, até que ela seja dada a baixa. Seja por pagamento, seja por prescrição ou outra forma. Então, você tem 8 anos de tramitação desse processo, né? Além disso, o custo nesse estudo apresentou que é cerca de R$ 4.900 por processo para você dar entrada. Imagine créditos tributários que são menores do que isso, né? Números quantitativos, a maior parte, vão ser menores, né? Principalmente quando você tratar de entes como... esse estudo foi especificamente federal, né? Ela não tratava da questão fiscal dos estados e municípios. Mas, por exemplo, estados e municípios, muitas vezes, os créditos são de valor muito pequeno, né? Porque é um IPVA, é um IPTU. E, de certa forma, o custo seria muito elevado para cobrar um crédito muito pequeno e com uma dificuldade muito grande. Então, de fundo, se tinha isso, esse problema do abarrotamento do Poder Judiciário, da impossibilidade do fisco de satisfazer o seu crédito e um efeito até secundário, mas que não foi mencionado, é que isso estimula a inadimplência. Especialistas alertam que, em tempos de crise financeira, para estados, municípios e a União, com o protesto de certidões de dívida ativa e o aumento de arrecadação, isso pode ser refletido positivamente para investimentos em áreas de saúde, educação e segurança pública. O ministro Marco Aurélio diz, a função, no voto dele, a função arrecadatória, ela é uma função secundária do Estado, né? Primeiro, ele presta um serviço para a sociedade e arrecadar é
questão secundária. Ele bate muito nisso para falar, não justifica, ele considera que é uma sanção política, porque não justificaria essa medida que ele considera drástica. Mas perceba, só existe serviço público se tem arrecadação. Se não tem arrecadação, não existe a primária. Então, a secundária, que ela é uma condição sine qua non para a primária. E a gente está percebendo isso em vários estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que simplesmente estão parando a função primária. Por quê? Problema no secundário. Você não consegue arrecadar, se previa crescimento de determinada receita, e hoje em dia não se consegue pagar o próprio funcionalismo, né? Então, a eficiência em arrecadar pelo Estado é importante até para ele manter as suas funções essenciais, como educação, serviços básicos como a segurança pública. Segurança pública é nitidamente, você não arrecada, você tem um aumento, né? A todo momento está sendo debatido isso. A edição de hoje chega ao fim, mas você pode rever o programa pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.